Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o santuário, o caminho de Deus. E eu creio que vale a pena a gente investir para uma recapitulação. Tá? A temática é sobre o santuário, né? Mas você se lembra que a gente começou fazendo uma reflexão aqui sobre Ezequiel 37, né? Que traz aquela visão bem impactante para nós sobre o reavivamento, né? O reavivamento de um vale de ossos secos. E se você se lembrar, nós podemos então nos comparar a um vale de ossos que às vezes está seco, está morto e não reconhece que está morto. E que precisa da misericórdia de Deus para nos abençoar. Tem nome de vivo, mas está morto. Então nós fizemos essa reflexão. E nós entendemos por aquele texto que Deus se utilizou do ministério profético para fazer o reavivamento que ele tanto desejava. E se ele se utilizou do ministério profético para reavivar um vale de ossos secos no passado, registrado no passado, nós chegamos à conclusão que Deus também se utilizará do ministério profético para nos reavivar hoje. E aí nós fizemos menção do texto que está lá em Testemunho para Ministros, capítulo 13, aquela citação ali que diz que quando nós compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós, haverá o quê? Um grande reavivamento, não é isso que está ali? Quando compreendemos o que o livro do Apocalipse significa para nós, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Então a gente precisa de algum momento estudar o Apocalipse para obter então esse reavivamento. E o livro do Apocalipse ele está estruturado sobre o santuário. E aí mais uma vez eu estou falando, e aí quando a gente estiver estudando o Apocalipse a gente vai ver os passos em detalhes, né? Com versos. Então, a gente viu também que o salmista Davi, no Salmo 51, ele se compromete. Ele se compromete com o quê? Quem estava aqui? Me lembra? Davi ele se compromete em fazer o quê? Ensinar o caminho de Deus. Lembra desse verso? Salmo 51, verso 11 a 13, fala, Davi se compromete em demonstração de gratidão e de reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez por ele. Ele fala assim, ó, se o Senhor não retirar de mim o teu espírito, se o Senhor me devolver a alegria da salvação, então eu ensinarei aos transgressores os caminhos de Deus. E então, no capítulo 77 lá do Salmo, né, o Salmo 77, 13, ele vai dizer qual é o caminho de Deus. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Por isso, o título do estudo, que eu extraí lá de Bíblia Fácil, é o santuário, o caminho de Deus. Então, Davi, ele se compromete a ensinar o caminho de Deus, e o caminho de Deus está no santuário. Então, nós fizemos menção a algumas dificuldades para estudar a respeito do santuário. Ora, por que nós vamos insistir em estudar o santuário? Santuário, por acaso, não é coisa de judeu? Santuário, não está escrito na Bíblia que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo? Santuário não é coisa de alguém cristão querer introduzir no cristianismo elementos judaicos? Dificuldades, mas a gente chegou à conclusão, naquela introdução, que santuário é o caminho de Deus. E o judeu no passado era o povo de Deus. E o povo de Deus está comissionado, tanto no passado como no presente, a ensinar aos transgressores, conforme Davi diz, o caminho de Deus. Então não há dificuldade alguma, não é introduzir elementos judaicos num tempo cristão, não é. É continuar o processo de ensinar e de aprender, porque para ensinar a gente precisa o quê? Aprender. Primeiro a gente aprende, depois a gente ensina. Então, ensinar o caminho de Deus é aprender de Deus a forma certa, então, ensinar. No passado, ele se utilizou dos judeus, do povo judeu, do povo hebreu, e no presente ele espera contar comigo, com você. Por que estudar santuário? Por que estudar sobre essa temática?
O santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Quando você vai para Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles são hebreus ali, e o centro do pensamento deles, do que eles escreveram, está baseado no santuário. Por quê? Porque era da cultura deles ali. Uma cultura que o próprio Deus foi conduzindo. A vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Lembra que existiam algumas festas periódicas durante o ano? Todas baseadas no santuário. O santuário terrestre, que nós conhecemos lá, a tenda que Moisés mandou, Deus mandou Moisés construir, não é? Aquele santuário terrestre era estrutura, era prefiguração de uma estrutura muito maior, que nós estamos considerando aqui como santuário celestial. E aí nós afirmamos categoricamente, aqueles que assistiram vão se lembrar, existe um santuário no céu, existe um santuário celestial, que Jesus ministra, que Jesus atua. Só que se você perceber, a gente não abriu textos contundentes para provar. E eu falei que no próximo momento, né, que o tempo foi curto, no próximo momento nós iríamos abrir. E hoje a gente vai abrir os textos que provam. É uma representação a igreja, é uma representação do santuário de Deus. Se formos mais específicos, cada um de nós é templo do Espírito Santo. Então a junção de templos do Espírito Santo forma uma igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Então extrapola a questão de 4 paredes, né? Mas não deixa de ser uma aplicação de que o templo do Senhor também pode estar no contexto de igreja. Perfeito. Ele estando no santuário, atuando como querubim cobridor, como alguém que tinha uma responsabilidade de ainda se interpor pela glória de Deus, os querubins cobridores e o povo e os anjos. Então, ele estando na posição de querubim cobridor dentro do santuário celestial, então, dentro do coração dele começou o pecado brotar ali. Então, a gente classificou então que o santuário, o pecado começou no santuário e é no santuário que Deus vai eliminá-lo. Então, por essas e outras, muitas outras, a gente tem então um estímulo para estudar a respeito do santuário. E a gente resumiu as necessidades de estudar a respeito do santuário com essa frase: estudar sobre o santuário é estudar as lições dadas por Deus sobre a redenção humana por meio do sacrifício e do sacerdócio de Jesus. Então, essa aí foi o resumo a síntese dessa necessidade de estudarmos a respeito do santuário. Eu falei também, de forma breve, que no livro do Êxodo está ali especificada a respeito do santuário terrestre, dando as bases para a estrutura física. Quanto tem de altura, quanto tem de largura, quanto deveria ser o tamanho. As medidas físicas ali, literais, a gente vai encontrar na estrutura ali do livro do Êxodo. Porém, quando avançamos para o livro de Levíticos, nós vemos então as especificações dos serviços que eram realizados. Que uma coisa é ter uma igreja, né? Quem é que constrói igrejas? Fala para mim. Físicas. Isso, os pedreiros, os ajudantes, os engenheiros, arquitetos. Agora, os serviços religiosos aqui, quem é que conduz? Então, é a liderança da igreja, não é isso? Enfim, então, no Êxodo a gente vê a estrutura física sendo construída com todo detalhe, com todo carinho, com todos os detalhes ali que só um Deus perfeito pôde dar. Mas em Levítico a gente vê, olha, os serviços, a forma como deveria ser, a condução ali da liturgia. E nesse texto aqui, de Êxodo 25:8, eu falei que tem que estar na memória de todo adventista. Porque é a partir desse texto que a gente sempre começa a estudar a respeito do santuário. Que texto é esse? E me farão santuário. Para quê?
Quem foi que falou isso? Propósito de Deus de construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio de nós, no meio do povo. Mas o propósito não deve estar na nossa mente. E me farão um santuário para quê? Para que eu habite no meio do povo. Então, é o desejo de Deus habitar no nosso meio. E aí, pelo Espírito Santo, morar dentro de nós, né? Porque tudo isso é estrutura, mas o que de fato Deus quer é habitar dentro de nós como santuário de Deus. Tem até um pensamento, uma frase que eu carrego comigo em relação a esse tema. Eu acho que eu ia falar isso lá na frente, mas eu quero falar agora. Sabe por quê? Diz assim, ó, que você sabe que nós vamos ler esse texto, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aí, enquanto Jesus realiza uma obra de purificação do santuário, o Espírito Santo está realizando uma obra de purificação do nosso santuário, né? Nós somos templo, então, enquanto Jesus purifica um santuário celestial, o Espírito Santo está purificando, ou pelo menos tentando purificar na vida daqueles que creem, daqueles que permitem, o santuário que é templo do seu Espírito aqui na Terra. Não, é participativo. Aqui, a irmã Maria perguntou sobre a igreja. Se a igreja é uma representação do tabernáculo. Se a gente for para a Bíblia, não é. Porque o tabernáculo é o lugar da habitação de Deus. Deus vem habitando no tabernáculo, vai para Siló, depois vai para o templo de Jerusalém. E depois que é destruído, ele fala que nunca mais habitaria em templo criado, construído pela mão dos homens, né? Então tem essa diferença, irmão. Aí hoje ele habita em nós através do Espírito Santo. Mas o santuário ele não é mais, não é uma igreja, não está comparado com a igreja. Nós vemos na igreja, temos a presença de Deus aqui, mas ele não habita mais na igreja. Ele não habita aqui nessa igreja. Nesse tempo ele sair, ele vai junto. Ele habitava no santuário, ele habitou no Siló, ele habitou em Jerusalém. E aí a Bíblia fala. Perfeito. Muito bom. Eu agradeço a contribuição, de fato esse é o pensamento teológico do assunto. Mas na resposta que eu dei, tem uma palavrinha que justifica eu ter dito que poderia ser. Não, mas eu não falei que você está errado, não. Eu só lembrei aqui de algo só para tirar... Entendi, para esclarecer. A questão do tabernáculo e da igreja. Mas Entendi. você falou, é corretíssimo, perfeito. Exato. A compreensão teológica é essa. E a palavrinha que eu usei foi, podemos aplicar, Sim. né? Não, aplicar. Perfeito, estava certo. Não, mas foi bom. Muito bom. É isso, a proposta é essa mesmo. Às vezes a gente está indo numa linha, tudo esquematizado aqui, daqui a pouco surge uma pergunta, surge um comentário, mas é isso. A ideia é essa. Por isso que não é no momento de culto divino, que ali só um fala e outro só diz amém. Não, a gente está aqui para, de fato, crescermos e sermos edificados. E para além de Êxodo 25:8, que diz o propósito pelo qual Deus pediu para que realizasse a construção de um santuário, tem Êxodo 25:4, que fala assim, ó, vê, pois, que tudo faça segundo o quê? Um modelo. Moisés, você não vai fazer o santuário, o tabernáculo, da forma como você acha que deve, não. Vai fazer segundo um modelo, que eu vou te mostrar onde? No monte. E o monte é uma representação do céu, por isso, o modelo a qual Moisés seguiu para fazer o tabernáculo que a gente conhece de forma de maquete, né? Vamos dizer assim, é uma representação de algo muito maior, que é o santuário celestial. E tudo isso nós dissemos sem apresentar textos. Então, fica claro o propósito que o Senhor pediu para construir e fica também claro que ele seguiu um modelo. Então, nós fizemos duas perguntas. Nós trabalhamos basicamente em cima de duas perguntas, né? Na nossa introdução, sábado oportuno. A pergunta primeira foi, para onde Jesus foi após cumprir o seu ministério terrestre? Ele veio, como as profecias dizem que ele viria, ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e cadê ele? E aí nós fizemos a pergunta, para onde ele foi? E a maioria disse, foi para o céu. Todo mundo cristão, todo mundo evangélico vai concordar com essa resposta, que Jesus foi para o céu. E enviou quem? O Consolador, para ser o seu representante legal aqui nessa terra. Então, a segunda pergunta foi,
o céu é um santuário ou existe um santuário no céu? E a resposta foi: existe um santuário no céu. Nós, como adventistas, eu não estou falando para mais nenhum menino aqui, ó. Todo mundo já ciente dessa informação. Olha, Iago, que é o menino ainda. Mas eu sei. Você sabe também. Até o menino sabe, né? Mas a maioria da cristandade aí fora vai ter dificuldade de entender ou aceitar essa resposta. Nem acredita, na verdade, né? Nos classificam como seita exatamente por conta de algumas crenças, e essa é uma delas, né? Quer dizer que existe um santuário no céu? Não, mas o céu inteiro é o santuário. Então, a resposta é sim, existe um santuário celestial. Mais uma vez, nós só dissemos e ficamos de provar com os textos no próximo momento que chegou hoje. E hoje nós temos também duas perguntas. Como provar que existe um santuário no céu? Porque uma coisa é a gente dizer, ó, existe um santuário no céu, Jesus está ministrando no santuário. Jesus, quando morreu, foi para o céu? Foi, mas lá no céu tem um santuário. Uma coisa é a gente dizer. Agora, como é que a gente prova isso? Pela Bíblia, pela palavra. Isso, aquele texto de Êxodo, aquele texto que a gente mostrou de Êxodo, não, o segundo texto, fala lá. Mas acaba sendo um texto muito genérico, né? Genérico ali. Então, a pergunta que nós vamos responder, nós não vamos sair dessa porta hoje, dessa igreja hoje, enquanto não respondermos essa pergunta. E qual a... Bom, já que percebe que há uma resposta, uma pergunta com a sua resposta, puxa outra. Tá, vamos sair daqui, pela palavra de Deus, convencidos que existe um santuário no céu. Mas olha só a profundidade dessa pergunta, dessa segunda pergunta. Se existe de fato um santuário no céu, qual é a função dele? Qual é a função dele? E estou falando de forma eterna. Antes do pecado, depois do pecado. Qual é a função desse santuário celestial? Nós vamos responder essa... Salvar almas. Ele disse ali, né? Adoração. Muito bem. Nós vamos ver esses textos. Bom, então essas duas perguntas. Qual é a temática do nosso estudo mesmo? Santuário, o caminho de Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia aí em Daniel capítulo 8, que agora começa a nossa jornada do segundo episódio, que até então foi só revisão. Daniel capítulo 8, verso 14, é um texto áureo para nós cristãos adventistas. Provavelmente deve estar na sua memória esse texto, quando você bater o olho nele aí. Deus se utilizou para reavivar o povo, o ministério profético, né, de Ezequiel ali, naquele contexto. Eu creio que hoje Deus também se utiliza do ministério profético para nos ajudar no processo de reavivamento. Só que hoje nós não vamos ler nenhum texto do Espírito de Profecia. Só Bíblia. Só Bíblia. Todos acharam? Se você achou, curva sua fronte mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de nos reunir, Senhor, de forma pacífica, de forma voluntária, Senhor. Não tem ninguém forçado aqui. Eu te louvo por isso. Estamos aqui porque desejamos aprender mais de Ti e receber de Ti, ó Deus, o reavivamento que o Senhor promete na Tua palavra. Dá-nos o perdão dos pecados e ministre em nossa mente e nosso coração a Tua vontade nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Daniel 8,14 nos diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o quê? E o santuário será purificado. Olha a ênfase que eu vou dar aqui. Deus está dizendo na palavra que o santuário seria purificado. Eu creio que isso vai acontecer. A dificuldade que nós temos como leitores da Bíblia, como estudiosos da Bíblia, como cristãos, é entender, estou dizendo de forma geral, né, a cristandade geral, entender que santuário é esse que será purificado. E eu já adiantei que o santuário a ser purificado aqui é o santuário celestial. O próprio Daniel, quando escreveu isso aqui, teve dificuldade de entender qual era, o que exatamente Deus estava falando. Tanto é que lá na frente, numa profecia na frente, teve que enviar o anjo Gabriel para ajudar Daniel a entender do que estava sendo tratado. E aí,
Tendo isso em mente, a gente pode perceber, fazendo aquela associação, né? Deus há de purificar o santuário que está no céu, que está contaminado pela ação de Lúcifer, que habitava lá, que trabalhava lá, que tinha a sua função lá. Então, se foi lá, no coração de Lúcifer, que era um querubim cobridor, ficava ali próximo à Arca da Aliança, foi lá que foi contaminado, então é lá que tem que ser purificado. E eu volto a dizer, enquanto Jesus faz uma obra de purificação do santuário celestial, o Espírito Santo está desejoso de fazer uma purificação em nós, que somos hoje o santuário ambulante de Deus, o santuário móvel de Deus, como templo do seu Espírito. Pelo fato do pecado ter surgido no coração de um ser que estava o mais próximo de Deus possível ali, isso se torna indesculpável. Porque é diferente de, se fosse um anjo lá no meio da multidão de anjos, surgiu um anjo lá que tivesse os mesmos pensamentos de Lúcifer. Ia falar assim, porque ele estava distante de Deus, porque ele era um anjo que não tinha função específica. Era mais um na multidão, mas não. A semelhança do que aconteceu com Judas, andou com Jesus, estava com a responsabilidade de carregar a bolsa de ofertas, e ainda assim, a Bíblia diz que ele era ladrão. Era ladrão. Aí eu fico pensando, mas Jesus não sabia que Lúcifer era ladrão, por que foi dar logo a tesouraria para o camarada? Aí eu volto para Lúcifer. Deus sabia que no coração daquele anjo ia surgir aquele sentimento. Então Deus trouxe para mais próximo. Não. Você vai ficar aqui, vai ser um querubim cobridor. Para quê? Para que quando surgir algo que eu sei que vai surgir pela onisciência, o universo inteiro não tenha como justificativa o pecado. Ficou claro isso? Isso aí para mim, quando eu consegui entender, eu maravilhei. Por quê? Porque se eu sei que o camarada tem tendência para roubar, ele ia ficar de longe da bolsa, da tesouraria, não vai ter acesso à senha, vai ter acesso a nada. Mas Deus faz uma coisa diferente, ele coloca perto para quê? Para que estando ali com a bolsa na mão e tendo o desejo de roubar, ele andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, ele se converta e rompa com aquele mal. Essa semana eu vi uma propaganda que eu fiquei assim, uma propaganda muito bem elaborada, muito bem realizada ali e me chamou muita atenção. A propaganda era de um produto muito bom, era estudo da Bíblia. E o objetivo da propaganda era fazer você comprar um pacote de estudo bíblico. A princípio a gente fica assim, vender estudo bíblico, ensinar a Bíblia. Vou ver o que vai acontecer. O que eu achei tão interessante, foi tão envolvente. E aí a propaganda era o seguinte, presta atenção, o final da história é para você ser convencido de comprar aquele pacote de estudo bíblico. Começa assim, uma mesa de uma família, um avô, tinha um pai, um filho, um avô, ali numa refeição, aparentemente um almoço. E aí eles estavam almoçando e dá a entender que eles tinham acabado de chegar da igreja, de um culto. E aí, na mesa da refeição ali, o neto pergunta assim, vovô, o pastor no culto falou que Deus pediu para matar seu filho, para sacrificar o seu filho. Vovô, isso é verdade? E aí o vô ficou assim, meu filho, verdade é, mas é verdade. Verdade, vovô? É. Mas que Deus é esse, vovô, que pede para o pai matar o seu próprio filho? E aí o vô, que na história lá tem muito tempo de igreja, e ele fala assim, pega a Bíblia e fala, meu neto, está escrito em algum lugar aqui da Bíblia. Está escrito em algum lugar aqui da Bíblia que Abraão foi orientado a sacrificar seu filho. Peraí, meu neto, peraí. E foi, e fechou a Bíblia. E aí a cena corta, e ele está cabisbaixo em outro lugar, fora daquela cena, cabisbaixo e pensando assim, 50 anos na igreja, tendo contato com a Bíblia, indo para a igreja, escutando pregações, e eu não soube responder para o meu neto uma pergunta que já era para eu estar sabendo. E aí
Aí corta de novo. E aí, olha, para você que se sente assim, que frequenta igreja, que lê as coisas e não consegue entender, que frequenta igreja, vários anos na igreja, te faz uma pergunta simples sobre o evangelho, você não sabe responder, eu lhes ofereço um estudo bíblico. Clique aqui, siga, né? Clique aqui e compre o curso bíblico, né? Eu achei interessante aquilo, né? Esse é o ponto crítico aí, mas o que eu quero pegar é o seguinte: muitas vezes nós estamos na igreja e esse tema do santuário ele é um tema peculiar da igreja adventista. Você não ouve falar a respeito desse assunto, santuário celestial, em nenhuma outra igreja. Então, se é uma coisa que só a gente sabe assim, será que a gente de fato sabe a ponto de sentar com alguém na história, né? Um neto, ou pode ser qualquer um, e explicar a respeito desse assunto? E aí, em vez de falar assim, ó, clica aqui e compre o curso sobre Apocalipse, sobre o santuário, não, a gente convida gratuito para estarmos aqui estudando a respeito do Apocalipse. Então vamos então abrir nosso texto. Como provar que existe um santuário no céu? Abra a sua Bíblia nesse texto aí, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E agora nós vamos uma jornada aqui de textos bíblicos para ficar claro que existe sim um santuário celestial. Acharam aí? Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Na minha versão diz no seu templo. E então diz que houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e uma grande saraivada. Mas enfim, você conseguiu compreender aí que abriu-se no céu, ou seja, abriu no céu o quê? Abriu-se no céu o templo de Deus. Não diz que o céu abriu, diz que no céu abriu-se o templo de Deus. Outro texto, Apocalipse 14, 17. Avança umas páginas aí. 14, 17. Né? E nesse capítulo 11, verso 19, diz que abriu-se no céu o templo de Deus e foi visto o que lá dentro? A arca. E onde é que a arca ficava no templo terrestre? No santuário, no lugar mais santo que existia. Deus desapareceu da terra. Será que foi essa arca tirada? Será que... E fica quietinho, mas quando faz uma pergunta difícil. Essa arca, a terrestre, a construída, a revestida de ouro lá, a gente crê que está na terra ainda, em algum lugar que ninguém sabe cadê. Porque a do céu, ela é original do céu. A que está sumida é a cópia. A que está no céu, que foi aberta, que João viu, que registra, essa é a original. É isso aí. Outro texto, Apocalipse 14, 17. Saiu do templo, que está onde? No santuário, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice. Então está dito aí que do céu saiu um anjo, do santuário saiu um anjo. Outro verso, é Apocalipse 15, verso 5. Alguns versículos mais na frente aí. Diz assim, depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho, foi aberto aonde? Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Pronto. Conteve da mesma forma. Está dizendo que no céu abriu-se o tabernáculo. Vai para provar o quê? Que no céu existe um santuário que foi aberto. E que João viu a arca. E que... né? Outro ponto. 16, capítulo 16, versículo 17 de Apocalipse. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Que a ênfase é essa, ó, que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu. Então, a ênfase, o que eu quero dizer é o seguinte, que no céu existe um templo, um santuário celestial. Ficou provado? 4 versos, eu creio que... Só que tem uma dificuldade aí. Tem uma problemática.
Estilo literário. Que imagem que é aquela ali? Uma biblioteca, né? Um estante com livros. E aqueles livros ali são livros especiais. Que livros são aqueles? A Bíblia. Os livros da Bíblia. Vendo ali, ó. 5 primeiros lá, Gênesis, Êxodo, Levítico. Não enxerga, né? Eu imaginei que a letra está pequena. Mas ali, ó. Cada livrinho daquilo ali é um livro bíblico. Vai de Gênesis e aí o deitado ali, ó, em roxo, Apocalipse. Para explicar o quê? Eu peguei essa imagem para explicar o quê? O estilo literário. Na Bíblia, ou que é uma biblioteca, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? E o conjunto de livros é uma biblioteca. E aí nós temos a nossa querida Bíblia. Só que a Bíblia, feita de livros, composta de livros, ela é composta de livros que têm gêneros literários. Por exemplo, o livro do Êxodo, Gênesis, Levítico, são livros históricos. Ele está ali registrando as histórias que aconteceu, literais. Que gênero é esse? O gênero histórico. Agora você vai para, por exemplo, Cantares. Pode ser considerado também do gênero histórico? Extrapola, porque ali a gente vê muita poesia hebraica, né? Então o gênero literário de Provérbios, de Eclesiastes, de Salmos, é o livro de estilo poético. Então nós temos os livros históricos, livros poéticos e temos livros proféticos. Olha o estilo literário, a diferença que vai fazer. Estilo literário histórico, poéticos, proféticos. E qual é a ênfase ou o que mais se nota num estilo literário profético? Profecias, símbolos, né? Símbolos, representações. E aí vem a dificuldade. Porque podem dizer assim: você me deu aí 4 textos para provar que existe um santuário no céu, mas só que esses textos estão todos no Apocalipse. Então, eu posso imaginar que esse santuário que você diz ter provado na Bíblia que existe no céu é simbólico. Por quê? Porque está dentro de um livro profético. E aí, aparentemente, quebra nosso argumento. Não quebra? Aparentemente? E aí eu fico pensando, se o livro do Apocalipse é um livro simbólico, de fato é. Tem literalidade no símbolo, no livro? Tem. Mas ele é, a maior parte do tempo, ele é simbólico. Então, a gente tem que achar um outro livro para também ratificar a nossa compreensão de que existe um santuário no céu. Aí eu pergunto a você, que outro livro a gente pode recorrer que não seja profético para achar a informação contundente de que existe um santuário no céu? Alguém disse Êxodo. Daniel também é profético, não poderia ser contado. Hebreus, aí eu quero que você abra aí agora. Hebreus capítulo 8. E aí nós vamos ver pelo menos três conjuntos de textos de um livro histórico, porque Hebreus está na categoria de livro histórico. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, assuma, ou seja, a conclusão do que foi dito antes. Nós estamos no capítulo 8, então Paulo vai resumir 7 capítulos aqui nesses 2 versículos. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Verso 2. Ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Para mim fica cristalino em um livro histórico. Não tem como eu torcer, dizer que isso aqui é uma profecia, dizer que isso aqui é um símbolo, dizer que isso aqui é uma representação, é uma alegoria. Não. É um registro histórico, literal, de que existe um santuário ao qual Cristo Jesus ministra em seu favor, em nosso favor. Por esse motivo, foi a exigência de Deus falar com Moisés: faça tudo
conforme o que eu lhe disser. Exatamente. Mas não fica por aí, tem um outro texto. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um mais perfeito tabernáculo, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Para mim também colabora com a ideia de que existe um santuário no céu, que Cristo, está bem claro, tá, irmã? Se alguém discordar e achar que eu estou forçando um texto, pode levantar a mão e falar, mas para mim está muito claro. Então, irmãos, um último texto aí de Hebreus, para a gente bater o martelo em cima dessa questão. Hebreus capítulo 9 ainda, versículo 23 e 24. E aí a gente bate o martelo nessa resposta. Né? Quero adiantar, né? Verso 23 e 24 diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O maior beneficiário de existir um santuário no céu somos nós, a raça humana, a qual Jesus designou a execução do seu plano. O seu plano para a nossa salvação. Então, eu creio que tenha ficado batido o martelo em relação a essa pergunta. A primeira pergunta foi respondida. Como é que eu provo na Bíblia, para não ficar igual aquele vô lá da história, né? Da propaganda. Rapaz, meu neto me fez uma pergunta e eu tenho tanto tempo na igreja e não consegui responder. Para a gente não ficar mais igual aquilo e nem precisar comprar tudo bíblico, a gente está aqui, ó. A gente precisa ter esses textos de Hebreus em mente e os textos de Apocalipse em mente, e a gente consegue responder para qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Aí, a resposta tá evidente. Existe um santuário no céu. Agora, qual é a função desse santuário? E aí estou dizendo assim, qual é a função dele de forma geral, de forma ampla. E aí a gente precisa fazer essa divisão aqui, ó. A função do santuário antes do pecado era uma. A função do santuário para além do pecado, acaba se agregando uma outra função. Tem resposta para essa pergunta? Tem. Essa eu considero uma pergunta importante. Tá, eu fiquei convencido de que existe um santuário no céu. Mas qual é a função desse santuário? A nível eterno, né? Antes e depois do pecado. Nós vamos ver que antes do pecado ele tinha funções litúrgicas. Que palavra difícil é essa? Litúrgicas, né? Uma sequência de eventos de adoração. Nós vamos ver texto. E após o pecado, aí o santuário entra em cena com uma função salvífica. O santuário e tudo que envolve está trabalhando para a nossa salvação. Amém. Função salvífica. Então isso aqui me faz pensar, olha, eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso me interessar a respeito desse assunto. Você queria falar alguma coisa? Existe o sangue dos touros, bodes e animais sacrificados, quanto mais o sangue do Cordeiro de Deus, que uma vez por todas, né? Exatamente. Sangue de animal, de bode, de nada iria ser suficiente para purificar o santuário celestial. Só o sangue do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Antes do pecado, o santuário celestial servia para a habitação de Deus. Se você se lembrar lá de Êxodo, o primeiro texto que nós fizemos menção aqui, e me farão um santuário para que eu possa habitar. A função do santuário, eu estou falando antes do pecado é a habitação de Deus. E aí tem esse texto aí de Êxodo 15, 17, para a gente ganhar tempo eu vou projetar aqui, pode ser? Êxodo 15, 17, diz assim, tu, Moisés dizendo de Deus, tu Deus, introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu
ó Senhor, aparelhaste, construíste, edificaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então esse texto diz para mim e para você que a função do santuário é a habitação de Deus, local de adoração, um local litúrgico. E 1 Reis, naquela oração que Salomão faz na inauguração do templo físico, lembra? Que Moisés fez a tenda e Salomão construiu o templo, não foi isso? De pedra. E na inauguração desse templo, Salomão faz essa oração e ele diz assim: ouve, pois, ó Senhor, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar que está sendo inaugurado, quando esse povo orar, quando aqui, desse lugar que está sendo inaugurado, também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Entenderam o que Salomão quis dizer? Ele está orando, inaugurando o templo, fazendo aquela oração de inauguração. Ele fala: Senhor, quando esse povo, o teu povo, orar nesse lugar, Senhor, por misericórdia, ouve aí no lugar da tua habitação, que se encontra no céu. Então, qual era a função do santuário antes do pecado? Servir de habitação de Deus. A gente não consegue compreender isso, mano. Como é que um Deus que nem o céu dos céus cabe, a Bíblia diz que tem um local de habitação. Aí todo mundo quer ter sua casa própria, né? Faz a dívida de minha casa, minha vida, pro resto da vida. Mas quando Deus diz, eu tenho uma habitação no céu, o povo questiona. Todo mundo pode ter habitação, Deus não pode. Mas ainda tem outro ponto. Antes do pecado, o santuário celestial servia de centro de comando do universo. Não é lindo de pensar? O centro de comando do universo. A gente olha para o centro de comando militar dos Estados Unidos e fica impactado, porque os camaradas, onde eles querem meter o dedo, eles vão lá e metem. Por quê? Porque tem um centro de comando poderoso. Então, pensar no santuário celestial como um centro de comando do universo também é impactante. E aí, Salmos 11, verso 4 diz: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, de forma poética, né, o salmista, aí sim é um estilo literário, o salmista está dizendo que o Senhor está no seu santo templo. O trono está no céu. Então, o santuário serve como centro de comando do universo. E em Isaías, tem um texto de Isaías que a gente passa por ele, é interessante e a gente não faz associação a esse tema. Isaías 6:1, naquela visão lá que Isaías vê Deus no templo, lembra? Começa assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi também o Senhor assentado aonde? Sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, enchia o templo. Séquito é um instrumento de comando, né? O cetro é um instrumento de comando de um rei, de um soberano. Então, o santuário celestial, antes do pecado, tinha a função de servir de habitação de Deus e de servir de centro de comando para todo o universo. E depois do pecado? A gente vai avançar. Depois do pecado, o que o santuário celestial se tornou? Ou agregou? Depois do pecado, servir de local de juízo. Isso traz temor para você ou traz admiração? O fato de o santuário deixar de ser só habitação de Deus, só centro de comando do universo, também se tornar, a partir do pecado, um local de juízo, um tribunal de justiça. Tribunal de quê? De justiça. E a gente não vive clamando: Senhor, faça a tua justiça. Senhor, julga a minha causa. Né, Leo? Julga, Senhor. Haja com justiça na minha vida, nas minhas causas. Então,
o santuário se tornou também um local de juízo. E o Salmo 76, 8 e 9 diz: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Verso 9. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. E também depois do pecado em si, o local da habitação de Deus passou a servir de local de ajuda. Isso deveria trazer alegria e consolo ao nosso coração. Veja só o que diz o Salmo 20, verso 1 e 2. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Verso 2. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Então fica evidente aí que o socorro do salmista ele vinha desde o santuário de Deus. Vinha de Deus a partir do seu santuário. E então o relato de 2 Samuel 22:7 também colabora com essa ideia, essa informação, essa realidade, quando diz, estando em angústia, olha só, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. De onde? Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, a partir desses textos e outros mais, fica evidente que após o pecado, uma das funções do santuário celestial também seria para servir de local de ajuda para todo aquele que crê. E essa pode ser uma realidade nas nossas vidas. Se assim executarmos, colocarmos em prática a nossa fé nessa declaração, nessa doutrina que é puramente bíblica, conforme vimos até aqui. E para a conclusão desse nosso estudo, desse momento de estudo aqui reflexivo, eu poderia concluir com esse texto, dizendo que torna-se claro, portanto, que as Escrituras apresentam o templo, o santuário celestial, como um lugar real, não como uma metáfora abstrata. No entanto, após o surgimento do pecado, passa a ser também o centro da operação divina para resolver o problema do mal. Então por hoje é só. Acredito que vimos bastante coisas e que Deus possa ter impressionado a nossa mente de tal forma que possamos crer na realidade de tudo aquilo que Ele revelou através das suas Escrituras. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, que será o nosso terceiro episódio dessa série, estudando a respeito do santuário, o caminho de Deus.